Bem-vindo a todos. Vamos dar continuidade a essa discussão sobre os exercícios propostos aqui no YouTube. E a ideia hoje é terminar a parte de barra de seção circular sob torção. E aí vamos resolver inicialmente esse primeiro problema que está aí, que seria uma barra na qual eu tenho uma variação do momento polar de inércia. E depois a gente vai finalizar com um problema hiperestático. Esse aqui a gente vai primeiro dar uma interpretada aqui no enunciado, o qual fala que a barra é homogênea e é sólida circular. E tem um raio que varia de 10 milímetros aqui no x igual a zero, né? Ou seja, onde ela tá engastado ali, onde está fixo, e vai diminuindo até 5, onde está aplicado o torque T. Aí tem duas perguntas. A primeira pergunta aqui é a letra A, que é bem mais simples, né? Seria calcular qual o torque T que poderia causar uma tensão de cisalhamento máxima de 10 MPa em x igual a 80. Ou seja, aqui um pouquinho depois do meio aqui do vão. E na segunda, a letra B no caso, né? É pedido para que a gente calcule o torque T. Na verdade não, desculpa. Aqui é supor que esse torque T ele tem um valor, né? Que aí são 20 newtons vezes metro. E aí, qual é a ideia? Esse torque ele está girando, se a gente olhar de frente, né? No sentido anti-horário. Aí eu quero aplicar um torque na direção oposta, ou seja, no sentido horário, na metade aqui, em x igual a 75. Aí eu vou ter um girando para um lado, outro girando para o outro. E aí, eu quero saber quanto seria esse torque no sentido contrário para que aqui na extremidade onde está aplicado o torque T, eu não enxergue nenhum giro. Ou seja, o giro total da minha barra ele seja nulo. E aí, vamos começar discutindo primeiramente esse torque, a letra A, né? Para fazer a letra A, que é algo inclusive que eu vou usar na letra B, a ideia inicial seria, acabei esquecendo aqui de pôr a letra A, mas essa daqui é a letra A. A letra A, a primeira ideia é determinar quem é esse raio, em função do x, porque a gente vê aqui no desenho, né? Que aqui eu tenho um raio 10, aqui eu tenho um raio 5. E essa variação aqui é linear, como o problema fala. Portanto, existe uma reta aqui que descreve o valor do raio. Para descobrir quem é essa reta, existe umas várias maneiras diferentes. Eu optei de usar uma maneira aqui, que não sei se todo mundo conhece, mas é uma maneira que eu acho legal, e aí eu acabei optando de usá-lo, que seria simplesmente usando esse determinante aqui, no qual eu tenho as componentes em x aqui, né? Que seria em x igual a 0, o meu raio é 10. Em x igual a 150, o meu raio é 5. Resolvendo, igualando esse determinante a 0, eu chego na equação da reta, a qual descreve o valor do raio a depender do valor do x. E aqui dá para conferir aqui, né? Se eu puser x igual a 0, tem que dar o 10, né? E se eu puser x igual a 150, tem que dar o 5. Fazendo isso aí, a gente vê que dá certinho. Portanto, ó, na hora que eu tenho esse raio, a variação do raio, automaticamente eu vou ter também a variação do momento polar de inércia, que é o que eu vou usar para resolver aqui também. Porque a gente está no castelo da torção, e aí a característica geométrica que a gente usa aqui seria o momento polar de inércia, bem como o próprio valor do raio, que nesse caso aqui é o que a gente vai fazer agora. Ele pede para que a gente determine, na verdade foi passado, né, que a tensão de cisalhamento máxima ali foi medida em x igual a 80 milímetros, e aí ele quer saber o valor do torque. Portanto, ó, em x igual a 80 milímetros, na verdade o A apareceu aqui porque essa ideia aqui eu vou usar para duas
situações, tanto a letra A quanto a letra B. Por isso que acabou aparecendo a letra A só agora. Mas aí na letra A, como eu acabei de dizer, né? Ele fala, melhor dizendo, o problema, que existe uma tensão de cisalhamento máxima de 10 MPa. E aí, essa tensão foi medida em x igual a 80. Portanto, o raio em x igual a 80 é só usar a função que eu acabei de descobrir aqui do valor do raio, substituir 80, e aí eu descubro que esse raio aí, bem próximo ali da metade, né, porque o comprimento é 150, dá aproximadamente aí 7,33. Na medida que eu tenho um valor do raio, o que é que vai acontecer? A ideia então é usar a fórmula que foi apresentada em sala de aula sobre o cálculo da tensão de cisalhamento máxima em barra circular submetida a torção. Lá no caso a gente estava com a fórmula um pouquinho diferente, né? Porque na verdade essa tensão de cisalhamento máxima é o produto entre o valor do torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia. Mas como o objetivo aqui é calcular o torque, uma vez que a tensão de cisalhamento máxima foi passada, eu só arrumei a fórmula aqui para deixar ela já no jeito. E aí, agora é só substituir os valores numéricos. Ou seja, substituir o valor da tensão de cisalhamento máxima, que o problema passou, né? Nessa localização em específico, em x igual a 80, que é o 10 MPa, que está aqui. Substituir o valor do momento polar de inércia, momento polar esse que é o produto entre o raio a quarta vezes metade do π. Aí apareceu o raio a quarta aqui, e o próprio raio. Fez isso, a gente descobre que o torque, nessa situação indicada na letra A, o torque T aplicado lá na extremidade livre, é algo em torno de 6,2 Newton vezes metro. Lembrar que aqui está havendo um ajuste também, né? Porque na hora que eu coloco aqui milímetro e aqui MPa, o número que ia sair daqui seria Newton vezes milímetro. Aí eu já arrumei a unidade para não ficar com um número muito grande. Isso aí é relativamente tranquilo, não tem muito segredo. Essa primeira parte, a letra A da questão. Agora a gente vai seguir e passar a discutir a letra B, na qual eu vou dar uma resumida olhando esse desenho aqui, ó. O que eu tenho é que agora eu sei o valor do torque T que está aplicado na extremidade livre, que são 20 Newton vezes metro, e eu quero que na minha extremidade livre aqui eu não enxergue nenhuma torção, ou seja, não vai ter nenhum tipo de giro ali. O ponto que estava num determinado localização, na hora que for aplicado o torque de 20 e o torque que eu estou chamando aqui de T0, ele vai continuar naquela mesma localização, não vai ter giro. Aí para isso, para que eu não tenha giro, o problema fala que vai ser aplicado um torque no sentido contrário. Aí aqui eu só usei a questão da regra da mão direita para indicar o vetor seta dupla que está aqui colocado, né? O torque aplicado na extremidade livre, na hora que eu olhar de frente, eu vou ver um giro no sentido anti-horário. E esse aqui que foi aplicado na metade, né? Aí eu coloquei até aqui para enfatizar a questão de estar na metade. Ele está aplicado, se eu olhar de frente aqui, ele vai fazer girar justamente no sentido contrário. Aí um gira para o lado, outro gira para o outro. Aí quando isso acontecer, a ideia é que eu não tenha giro da barra toda aqui. E aí agora quem seria esse torque aqui que eu estou chamando de T0 para que essa situação seja verdadeira? Ou seja, que na hora que eu olhar o giro todo aqui da barra, dessa extremidade em relação a essa, ele seja nulo. Para isso, a gente vai usar essa fórmula aqui, que fala para mim que é o caso mais geral, né? No qual eu posso ter um torque ou momento torsor variando ao longo do comprimento,
como também eu posso ter um momento polar de inércia variando ao longo do comprimento. Nesse caso aqui, para não ficar tão assim complicado, eu acabei variando apenas o momento polar de inércia. Embora haja uma pequena variação aqui. Nesse primeiro trecho eu tenho um valor de torque, nesse segundo trecho eu tenho outro valor de torque interno. Mas variando continuamente ao longo do comprimento, quem está variando é o momento polar de inércia. Por quê? Porque meu raio está diminuindo. Eu até tentei fazer esse desenho aqui em escala para mostrar aquela questão que eu comentei em sala, né? Que esse tipo de fórmula ele só pode ser usado na medida que o ângulo de afilamento aqui ele seja pequeno. Eu até tentei fazer em escala aqui para a gente ver que esse ângulo é pequeno, ele não é muito grande. Assim sendo, eu sei como calcular o valor do ângulo de torção, sei quem seria o momento polar de inércia em função do x, por quê? Porque no slide que eu acabei de mostrar, eu escrevi a variação do raio, variação essa linear. Aí é só pegar aquele raio, levar a quarta e multiplicar por meio π. Aí eu tenho esse momento polar de inércia que está aparecendo aqui. O torque, ele vai fazer com que eu divida o intervalo de integração em dois trechos. Porque nesse trecho aqui, da onde está preso até onde está sendo aplicado o torque T0, eu tenho um valor de torque. E para essa parte final aqui, eu tenho um outro valor de torque interno. Assim sendo, ó, eu divido essa integral em dois intervalos. O primeiro intervalo ele corresponde aqui, onde está nascendo o x, até onde está aplicado o torque T0. Portanto, eu vou integrar de 0 até 75 milímetros. E agora, qual a ideia? Aonde tinha Tx, eu vou substituir o valor do torque interno para esse trecho aqui. Aí para esse trecho, se a gente corta e olha para a minha direita, o que é que vai acontecer? Eu tenho esse, pelo equilíbrio aqui, o torque, na hora que eu vou cortar, ele está sempre saindo da minha seção. Aí o torque estaria apontando aqui para o lado esquerdo do monitor, o vetor seta dupla. Então, esse torque interno aí, momento torsor, ele vai ser igual ao 20 menos o T0, que está apontando no mesmo sentido desse torque interno. Como eu estou pensando aqui, ó, no intervalo de integração, trabalhar em milímetro, aí eu vou ter que pegar esse 20 newton vezes metro e passar para 20 newton vezes milímetro. Por isso que eu multipliquei por 10 a terceira e no meu integrando aqui apareceu 20.000, não mais 20. Eu faço o mesmo raciocínio, só que aí é bem mais fácil, né? Que aqui é direto. Na hora que eu corto aqui e olho para a minha direita, eu sei que o valor do torque em todo esse trecho aqui, ele necessariamente precisa ser igual a 20. Daí apareceu 20.000 aqui porque eu mudei a unidade, né? E aí agora aqui eu vou integrar de 75 até 150. E vale lembrar que o problema, melhor dizendo, prescreve que esse ângulo total ele seja nulo. Daí eu continuo com o meu zero aqui, ó. O que é que falta aqui para a gente terminar? Vim e substituir o valor do momento polar de inércia. Aí seria o que eu fiz aqui embaixo. O momento polar de inércia ele foi substituído aqui o valor dele. Lembrando que o momento polar de inércia no caso da barra sólida é o raio elevado à quarta vezes meio π. O meio π está aparecendo aqui e o raio elevado à quarta ele está aparecendo aqui no denominador. Haveria a possibilidade de querer mexer aqui com G. Mas como a gente viu no enunciado, quem tiver curiosidade volta lá no enunciado, em nenhum momento foi falado quem é o valor do G. Por quê? Porque a gente não tem necessidade de usar o valor do G nesse problema aí. Porque na hora que eu igualo tudo a zero, eu posso simplesmente pôr isso aqui, ó, esse G e esse meio π, multiplicando por zero, e aí essa parte aqui em específico, tanto essa, os dois aí, né, que aparecem nos dois termos, vai pro beleléu. Se porventura esse trecho aqui fosse
um material e aqui fosse outro, aí tudo bem. O G não dava para cortar, dava para cortar só o meio π. Mas aí como se trata de um material que eu até falei lá no começo, no enunciado, é um material que ele é homogêneo aí. Ele tem o mesmo G ao longo de todo o comprimento. Aí, ó, o G e o meio π, não preciso nem substituir aí. Se quiser substituir para ver se faz diferença, mas no caso aí não vai fazer diferença nenhuma. O que faz diferença é como resolve essa integral aqui. Que essa integral, por ser uma função racional, é um pouco mais chatinha. Aí aqui tem duas possibilidades. Ou três, melhor dizendo. Pode ser que eu lembre das aulas aí da parte das mates da vida. E aí consiga resolver isso aqui sem precisar recorrer a livro de cálculo. Mas se for o caso, eu não lembro, pode acontecer de eu não lembrar. Existe qualquer livro de cálculo aí que você pegar, lá no final tem umas tabelinhas de integral. De várias integrais lá indefinidas. Aí pode usar uma tabelinha daquela, ou também, no caso aí, quem tem calculadora HP, essas mais modernas, faz isso aqui rapidão. Aí resolve essa integral aqui pra gente. Mas, supondo que a gente saiba resolver essa integral, matou aqui a integral, matou essa segunda integral. A única coisa que eu vou ficar sem conhecer dessa equação que está aqui é o t0. Não é à toa que é o que eu estou procurando. Na medida que eu isolar o t0, eu vou chegar nesse valor que está aí. Lembrando que aqui de novo eu arrumei a unidade, para não ficar com um número grandão. Porque aqui eu estava trabalhando com Newton e milímetro. Para quem percebeu na hora que eu até expliquei esse termo que está aparecendo aqui entre parênteses e o porquê de ter 20.000. Assim sendo, eu tive que arrumar aqui para deixar esse número menor. E aí a gente sair, digamos, com a mesma unidade desse termo que estava aqui. A gente vê aqui um negócio interessante que é dar um valor bem maior do que esse valor aqui, né? Mas, se for o caso, ainda quiser conferir, é só colocar aqui de novo, que aí a gente vai ver que dá zero certinho. Pode ser que por um arredondamento ou outro não dê, né? Mas na medida que eu aplico esse torque com esse valor nesse ponto aqui, na hora que eu olhar de frente aqui, é como se não tivesse torque nenhum, porque eu não vou ver a minha seção girar na extremidade livre aqui. Portanto, ó, letra B, esse aqui seria o resultado, e a letra A é aquilo que está no slide anterior. Com isso a gente encerra essa parte aí, que digamos foi esse exercício, melhor dizendo, que foi meio que pensado para dar ênfase na aplicação dessa fórmula que aqui está. Essa fórmula aqui que seria mais geral no cálculo de ângulo de torção. Agora, para encerrar a parte de torção de barra de seção circular, a gente vai para esse último problema aqui, que seria já na parte de barra estaticamente indeterminado. No caso aí, a gente tem, segundo o enunciado, esse enunciado aí é bom entender bem, para daí então tentar começar a fazer. Porque tem, sobretudo a parte final lá, se a gente não ficar claro aqui no enunciado, não adianta nem tentar fazer. Porque tem algumas entrelinhas aí que são... que aí a gente tem que entender bem. Seguinte, tenho esse eixo composto aí, que ele é fabricado através de um ajuste de uma luva de latão. Aí tem um modo de elasticidade de latão e uma liga de alumínio. E esse eixo ele é submetido a torques em suas extremidades. Aí ele fala que o diâmetro da alma de alumínio é 50, que é o núcleo, né? E aí é onde entra a pergunta: qual seria a espessura necessária para a luva de latão, de modo a reduzir o ângulo de torção
a metade, do caso do eixo composto, né? A metade do ângulo de torção apenas na alma de alumínio. Se em ambas as situações fossem aplicados os mesmos torques nas extremidades. Resumo da obra, o que é que está sendo feito aí? Eu tenho uma alma, o que ele está chamando aqui alma, mas a gente pode dizer aqui que isso é esse núcleo, né, de alumínio, que está submetido a um determinado torque. Na medida que foi aplicado esse torque, o valor que deu ali de ângulo de torção, eu estou querendo que diminua o ângulo de torção. E diminua quanto? Diminua pela metade. Para isso, eu poderia mudar o material, poderia fazer várias coisas. Mas aqui o que foi pedido foi, eu vou encamisar, ou seja, vou colocar um outro material ao redor do núcleo de alumínio para enrijecer e, consequentemente, aumentar a minha rigidez torsional. Aí, na medida que eu coloco um outro material, aí eu vou ter uma rigidez maior. E aí, só que ele está pedindo que esse material seja colocado de tal maneira que o ângulo diminua pela metade. E aí, qual seria esse tanto de material que eu vou colocar? E para saber o tanto, ele está associado exatamente à espessura que eu estou perguntando. Quero saber qual seria a espessura, ou seja, o quanto de material que eu iria gastar de latão para que esse ângulo fosse reduzido pela metade. Eu tentei, na medida que eu vou mostrar aqui como é que seria a resolução, também meio que deixar separado para a gente entender bem isso aí. Que a ideia é que fique, que aqui essa parte aqui, num primeiro momento pode parecer um pouco confuso. Mas eu fiz de tal maneira que foi dividido da seguinte forma. Eu tenho uma primeira situação, que eu estou chamando aqui de situação 1, na qual tem apenas alumínio. Só está um núcleo de alumínio lá. E aí nessa situação, eu tenho um determinado ângulo de torção, que é função do torque nas extremidades, do comprimento da minha barra e da rigidez da torção do alumínio. Na minha barra de alumínio, melhor dizendo. Essa é a primeira situação. Isso aí daria um ângulo de torção, que eu estou chamando aqui, ângulo de torção, situação 1. Agora, eu vou passar para uma segunda situação, na qual o núcleo de alumínio passou a contar com a contribuição de um revestimento de latão. Daí eu estou colocando aqui, ó, eixo composto, que agora é formado por alumínio e latão. Nessa situação, o problema exige que o ângulo de torção passe a ser metade, daí apareceu o meio aqui, do ângulo da situação 1. Isso aqui é uma condição que o problema passou para a gente. Portanto, isso vai me levar a concluir o seguinte. Aí agora a gente vai passar a substituir aqui as coisas para poder ver aonde a gente vai chegar. O que foi que eu acabei de fazer aqui? Eu peguei o ângulo de torção indicado para a primeira situação, que é esse que está aqui, ó, e substituí aqui embaixo. Fiz isso, aí eu cheguei nessa relação aqui, a qual eu batizei como sendo a minha relação de número 1. Essa é um ponto. O outro ponto é o seguinte: por se tratar de um eixo composto nessa situação 2, o que é que eu sei? Partindo da pressuposto que tanto o latão quanto o alumínio eles estão totalmente solidários ali, ou seja, o que gira um gira outro, eu posso calcular o ângulo de torção para a segunda situação, tanto usando informação do alumínio quanto usando informação do latão, ou seja, do núcleo como do revestimento. É o que está aqui, ó. Por outro lado, eu posso calcular esse ângulo de torção da situação 2 usando apenas o alumínio. Daí apareceu, ó, ângulo de torção A, ou seja, o ângulo de torção do alumínio. Fazer isso é saber quanto do torque
que está sendo aplicado nas extremidades, que é o torque T, está sendo absorvido pelo alumínio. Daí agora apareceu torque no alumínio. Continua-se aqui com o comprimento da minha barra e a rigidez torcional do alumínio, ou seja, do núcleo ali. Isso aqui eu estou chamando de minha segunda relação, relação número 2. O que é que eu faço? Tanto a 2, quanto a relação 1 quanto a relação 2 se referem ao mesmo ângulo de torção, que eu chamei aqui de ângulo de situação 2. Basta agora eu igualar a equação número 1 com a equação de número 2, que é o que eu fiz aqui, ó. E aí, dessa igualdade, eu concluo e deixo justificado, né? Que podia no primeiro momento já chutar isso aí de cara, mas às vezes isso daí não é tão imediato. Aqui está tudo o passo a passo para eu concluir isso daqui. Que o que foi que eu acabei de concluir? Que para que a situação aqui indicada como sendo essa, por essa fórmula aqui, ou seja, o ângulo de torção na segunda situação fique igual a metade do ângulo de torção na primeira situação, isso aqui, para ser verdade, o alumínio ele precisa absorver, no caso da parte onde o eixo é composto, metade do torque aplicado nas extremidades. Feito isso, meio que acabou o problema. O que é que eu vou fazer agora? É usar a estratégia de resolução para estruturas estaticamente indeterminadas para chegar finalmente na espessura do revestimento do latão. Fazer isso é usar, primeiro, equilíbrio. Como eu tenho um eixo composto, eu sei que o torque T, parte dele vai para o alumínio, parte dele vai para o latão. Assim sendo, a soma do torque que está sendo absorvido pelo alumínio igual à soma do torque que está sendo absorvido pelo latão, necessariamente tem que ser T. Mas eu sei, do que eu acabei de mostrar no slide anterior, que esse torque no alumínio ele é metade de T. Feito isso, arrumo aqui rapidão e sei que o torque no latão também, é óbvio, né? Para o equilíbrio ser respeitado, ele precisa ser metade do torque T, ou seja, metade vai para um material, metade vai para o outro. Essa relação aqui eu vou chamar de 3. Com isso aí eu não resolvo nada. Eu não sei quem é a espessura do revestimento. Não sei nada. Mas eu posso, e melhor dizendo, devo usar agora a compatibilidade para daí então chegar na espessura do revestimento. O que é que a compatibilidade diz para mim nesse caso? Por se tratar de um eixo composto e a gente supor que esse eixo composto ele trabalha de maneira solidária, ou seja, latão e alumínio giram do mesmo modo, tem o mesmo ângulo de torção, eu vou chegar nessa equação aqui que eu estou chamando de 4, que é o que eu acabei de falar, né? O ângulo de torção no alumínio é igual ao ângulo de torção no latão. Daí, basta eu usar a relação 3 e substituir na relação 4. Como é que é isso? O ângulo de torção no alumínio é o que está aqui, ó. É a relação que define ângulo de torção, né? Torque que está no alumínio, que a gente já sabe que é metade do T, vezes o comprimento, dividido pela rigidez axial do alumínio. A gente sabe o raio do alumínio e sabe o modo de elasticidade transversal do alumínio. 10 a terceira aqui, como sempre, questão de unidade de medida. Aqui é onde entraria o torque do latão. Torque que está sendo absorvido pelo latão. Mas a equação 3 falou para mim que esse torque que está sendo absorvido pelo latão é metade do T. Daí apareceu aqui metade do T. O comprimento é o mesmo. A rigidez axial muda. Agora eu estou só no revestimento. Aí, a rigidez axial, desculpa, a rigidez da torção. A rigidez da torção agora passa a ser o modo de elasticidade transversal do latão, que é 39 GPa, vezes o momento polar de inércia de uma barra circular vazada. E é justamente nesse momento polar de inércia que vai entrar a espessura T, que apareceu aqui, ó. Isso aqui, boa parte dos valores que estão aqui, eles vão cortar. O meio do T, meio π,
Daí eu não tenho necessidade de passar essas informações aqui no enunciado. A única coisa que eu não vai cortar são os valores do modo de elasticidade, né? Transversal. O 26, o 39. E essa relação que está aqui dentro. E o 25, né? Aí daqui é só arrumar essa equação e isolar quem é o valor de t. Fazendo isso daí, colocando as contas tudo certinho, eu vou descobrir que para eu reduzir pela metade o ângulo de torção no alumínio sozinho, trabalhando com latão, eu preciso de uma espessura de latão ali de aproximadamente 3,4 milímetros. Se eu colocar essa espessura de 3,4, eu vou ter que o ângulo de torção na situação 2 é igual a metade do ângulo de torção na situação 1, como o problema exigiu lá em seu enunciado. E assim a gente chega na resposta desse problema aí peristático. E com isso a gente finaliza essa parte de exercício composto, ou exercício composto. Falei tanto composto que até o exercício foi composto. Mas de exercício proposto, que a gente passou aí, no caso, sobre torção de barras circulares. E a ideia agora é na semana que vem a gente começar com a parte de flexão. Portanto, a parte de torção agora fica para ser estudada com o auxílio da lista de exercícios. Já foi colocada lá no FTP, mas que logo logo também vai chegar por e-mail para quem está tendo problema de acessar o FTP. Acredito que é isso. Espero que esse vídeo colabore de alguma maneira para que vocês consigam entender se aparecer qualquer tipo de problema parecido com esses que eu estou colocando aqui. E também, caso alguém tenha alguma sugestão ou achar que o problema está muito fácil, está muito difícil, também estamos sempre abertos a ouvir a opinião de vocês. É isso. Eu encerro por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!